estamos realizando hoje mais uma pregação do grupo Irmãos de Célia Lúcias da Escola Jesus Cristo. E hoje estudaremos a mensagem Ajudemos Também, de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier. Preparando os nossos pensamentos para a oração inicial, eu vou fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 31 a 44. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós, num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muita coisa. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Elevemos a Deus os nossos pensamentos. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em nossa Escola Jesus Cristo para estudarmos mais uma vez acerca do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, que abras as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos as verdades que estão presentes nas Tuas lições, Senhor. Pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos ilumine, para que possamos ser aqueles trabalhadores da Tua grande seara, Senhor. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade e pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, faz essa reflexão que iremos estudar agora acerca do versículo onde Jesus diz: dai-lhes vós de comer. Pois estavam todos em um lugar deserto, em um lugar distante de aldeias, distante de
qualquer possibilidade de obtenção de alimento, e os discípulos não tinham com o que alimentar toda aquela multidão que tinha ido para ouvir as palavras de Jesus, para serem curados por Jesus, e pedem a Jesus: Senhor, despede a multidão, porque eles precisam ir para as aldeias para buscar alimentos. Mas Jesus diz: dai-lhes vós de comer. Jesus, ele transfere para os apóstolos a responsabilidade por alimentar todos aqueles que estavam ali sedentos, não apenas do conhecimento, dos ensinamentos de Jesus, mas que também estavam com fome, pois estavam há muito tempo sem comer, em um lugar muito afastado, muito deserto. Então Emmanuel, ele traz para nós essas reflexões, esses comentários que são tão importantes para que possamos entender o que Jesus está nos pedindo, o que Jesus está nos ordenando quando nos diz: dai-lhes vós de comer. Então nós somos também responsáveis por realizarmos as tarefas dessa grande seara do Mestre. Jesus é o grande semeador. Jesus é o grande mestre, mas ele conta conosco para a realização dos trabalhos que são necessários aqui na terra. Por isso ele disse aos discípulos: dai-lhes vós de comer. E Emmanuel comenta: em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. Então, nós vemos uma oportunidade de serviço e, ao invés de nos colocarmos à disposição para o trabalho, nós pedimos aos benfeitores espirituais que realizem este ou aquele serviço em nosso lugar. Não compreendemos que o serviço nos chama, o serviço está diante de nós como uma oportunidade de trabalho. E Emmanuel continua: o doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Então são inúmeros aqueles casos em que nós podemos nos disponibilizar, podemos nos colocar à disposição para ajudar. E muitas vezes vemos tantas oportunidades como essas citadas por Emmanuel, e desviamos do caminho, acreditando que não é um serviço para nós. Às vezes oramos: Senhor, ajuda este necessitado, mas não entendemos que a ajuda que o Senhor poderia estar enviando para aquele necessitado poderia estar sendo realizada através de nós. E nos recordamos da parábola do bom samaritano, onde o homem estava caído na estrada e passaram dois conhecedores da lei, um sacerdote e um levita. Não sabemos o que passou pela cabeça deles, mas
certamente viram aquele homem caído e não compreenderam a oportunidade que estava diante deles de ajudar. Mas o samaritano, quando viu aquele homem, teve compaixão daquele que estava sofrendo e se colocou à disposição para ajudá-lo. E o samaritano era desprezado pelos judeus. O samaritano era visto como uma pessoa inferior aos judeus. E mesmo assim, ele não teve nenhum receio de ajudar aquele homem que estava caído, que era judeu, mesmo sabendo que o seu povo era rejeitado. Emmanuel continua: obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Então, nós precisamos ser aquele socorro imediato, aquele socorro necessário. Não podemos desperdiçar oportunidades de ajudar que estão diante de nós. Emmanuel continua: é indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Os recursos, ainda que reduzidos, da nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Então, meus irmãos, não podemos acreditar em coincidências, não podemos acreditar que as coisas acontecem conosco ao acaso. Quando nos deparamos com um irmão necessitado de uma ajuda material, necessitado de uma palavra carinhosa, necessitado de um abraço, quando nos deparamos com esse irmão que precisa de nós, estamos diante de uma oportunidade divina, de uma oportunidade que Deus colocou em nosso caminho. E essa oportunidade é para nós também um teste. Essa oportunidade é para nós uma prova que devemos realizar para mostrarmos se compreendemos ou não as lições do Divino Mestre. Se compreendemos ou não a lição de Jesus quando nos diz que devemos amar aqueles que estão à nossa volta, que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, que devemos procurar fazer o bem ao nosso próximo, aquele que está diante de nós e necessita de nós. Então não adianta entendermos as lições de Jesus, as palavras de Jesus, se quando a oportunidade está diante de nós, nós nos recusamos em ajudar, nos recusamos em oferecer o nosso apoio, o nosso carinho, o nosso tempo, a nossa palavra. Então, meus irmãos, tudo que acontece em nossas vidas é aproveitado por Deus. Tudo que nós fazemos é aproveitado por Deus. E tudo aquilo que deixamos de fazer, toda aquela oportunidade desperdiçada por nós, também entra como uma dívida que estamos adquirindo, construindo, e certamente
nos será cobrada futuramente, assim que a providência divina compreender que é chegado o momento. Então, meus irmãos, precisamos semear para futuramente colher os frutos. Se semeamos boas sementes, colheremos frutos bons. Se semeamos mais sementes, colheremos maus frutos. E Emmanuel continua. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: dai-lhes vós de comer. Então, eram mais de 5.000 aqueles que estavam diante de Jesus e dos apóstolos e não tinham o que comer. E mesmo assim Jesus disse aos discípulos: dai-lhes vós de comer. E para os discípulos, esse pedido de Jesus era algo impossível de se realizar. Era algo que eles não compreendiam, porque eles não tinham como, dentro das disposições humanas, eles não tinham como alimentar 5.000 pessoas, não havia alimento e nem dinheiro para comprar tanto alimento disponível para alimentar tanta gente. Então os discípulos ficaram assustados com o pedido de Jesus, mas mesmo assim, confiando nas palavras de Jesus, eles seguiram aquilo que Jesus estava pedindo. Eles procuraram, dentro daquela multidão, quem tinha algum alimento para poder mostrar a Jesus. E levaram ao mestre: nós temos aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes. E Jesus, que para ele nada é impossível, porque, como ele mesmo diz, ele está com Deus e Deus está com ele, e tudo aquilo que ele pedir a Deus, Deus concede, porque Jesus e Deus são um. E para Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixes eram o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Mas antes de realizar o seu milagre, Jesus pediu aos seus apóstolos que buscassem o alimento. E eles saíram à busca do alimento. Eles fizeram a parte deles para que Jesus pudesse, então, realizar o seu grande milagre. Os discípulos angariaram diminuta porção de alimento, continua Emmanuel, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever de cristão. Então o cristão, ele não pode apenas pedir a Deus, pedir aos céus que realizem os seus milagres e acreditar que apenas isso é o suficiente. Emmanuel continua: antes de tudo é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Então, meus irmãos, quando nós realizamos a nossa parte, aquilo que nos cabe, aquilo que é possível para nós realizarmos, e nós conseguimos fazer plenamente aquilo que nos cabe fazer, o que não nos cabe, aquilo que para nós é impossível, vai ser realizado
por Jesus, por seus anjos que cooperam conosco em nosso trabalho no bem, porque nós nos colocamos à disposição como trabalhadores, como servos fiéis. E ao realizar a nossa parte, ao desempenhar bem as nossas funções, nós permitimos que a ajuda venha até nós. Nós aceitamos a ajuda de Deus quando fazemos a nossa parte. Em muitos momentos, Jesus nos mostra que ele realiza os milagres, mas que é necessário que nós também estejamos dispostos a fazer a nossa parte. Na ressurreição de Lázaro, por exemplo, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus diz: afastem a pedra que cobria a entrada do sepulcro, e a pedra foi afastada. Mas Jesus podia, com o seu poder, fazer a pedra se mover. Sim, ele podia. Mas era necessário que aquelas pessoas também ajudassem, também fizessem a parte que lhes cabia. Porque a nenhum deles seria possível ressuscitar Lázaro, apenas a Jesus. Mas o que eles podiam fazer ali naquele momento para ajudar? Afastar a pedra. E em tantas outras passagens do Evangelho, meus irmãos, nós vemos que a cura, o milagre, ele acontece depois que nós fazemos a nossa parte. Jesus cura o paralítico depois que os seus amigos o colocam por um buraco no telhado e o descem até diante de Jesus. Então, é preciso que estejamos dispostos a fazer a nossa parte, para que o céu também possa realizar o seu milagre, a sua revelação diante de nós. Emmanuel ainda nos oferece no livro Caminhos, psicografado por Chico Xavier, no livro Pássaros Humanos, psicografado por Chico Xavier, a mensagem Caminhos, que é uma mensagem curtinha, mas muito importante para refletirmos sobre ela. O céu auxilia sempre a quem trabalha, mas espera de quem trabalha o auxílio possível para todos aqueles que ainda não descobriram a felicidade de trabalhar. Então o céu auxilia a quem trabalha. Se estamos no trabalho do bem, temos a certeza de que receberemos o auxílio do céu. Mas espera de quem trabalha o auxílio possível, ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte para que Jesus, para que os nossos benfeitores espirituais possam também nos ajudar, colaborar conosco em nosso trabalho no bem. Deus está nos aguardando, meus irmãos. Deus está esperando que nós cumpramos com as nossas pequeninas missões aqui na Terra. São as pequeninas oportunidades de cada dia que se colocam diante de nós. Aqueles mais necessitados, que muitas vezes nós ignoramos, que muitas vezes passam despercebidos pelas correrias dos nossos dias. Mas precisamos prestar mais atenção. Precisamos ter mais empatia por aquele que sofre. E precisamos nos lembrar que todo o bem que fazemos aos necessitados, estamos fazendo ao nosso Mestre Jesus,
uma vez que Jesus se coloca no lugar de todos os necessitados do mundo. Para encerrarmos a nossa reflexão desta tarde, eu quero ler um poema de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, intitulado Ajuda sem Descansar. Indaga, estuda, observa, mas se queres avançar para a frente e para os cimos, ajuda sem descansar. Se alguém te feriu, esquece. Foge à revolta e ao pesar. Vencendo as trevas da senda, ajuda sem descansar. Problemas dilacerantes, se intentas solucionar, não percas tempo em conflito, ajuda sem descansar. Amarguras, labirintos, provações por provações por destrinçar. Não discutas nem te irrites, ajuda sem descansar. Se a calúnia te visita, não vale desesperar. Para esquecer-lhe os detritos, ajuda sem descansar. Não te queixes de ninguém, não desdenhes suportar. Hoje, aqui, agora e sempre, ajuda sem descansar. Labéus e chagas alheias, não busques enumerar. Se a paz te inspira o roteiro, ajuda sem descansar. Se aspiras a grande luz nas bênçãos do eterno lar, não te detenhas na sombra, ajuda sem descansar. Se o mal te golpeia, ouvida, faze o bem, mesmo a chorar. Quem semeia com Jesus, ajuda sem descansar. Na alegria ou na tristeza, não deixes de recordar que tudo pertence a Deus e ajuda sem descansar. Casimiro Cunha. Elevemos a Deus nossos pensamentos, meus irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos, estudando o Teu Evangelho, compreendendo um pouco mais dos Teus ensinamentos. E pedimos, Senhor, que nos ajude a compreendermos as oportunidades de trabalho, de serviço, de ajuda, de amor ao próximo que são colocadas diante de nós. Que sejamos, Senhor, trabalhadores da Tua seara, para que possamos receber também a ajuda do alto na realização do trabalho do bem. Senhor, fazei de cada um de nós instrumentos da Tua paz. E como diz São Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver discórdia, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Agradecemos, Senhor, e pedimos que fiques conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja.